voz trêmula diante de tamanho poder, Zurich perguntou: "Mas o que é aquela coisa?" Ahau e Amara olharam para ele, que estava com os olhos fixos na criança indígena. Estaca respondeu: "Este é a contraparte do totem de vocês. Aquela criança é um devorador da lua. Temos que sair daqui antes que sejamos descobertos." Os três desceram cautelosamente da árvore. Apesar do nervosismo, foram cuidadosos e silenciosos. Ao chegarem no chão, Estaca já estava lá. E os três se surpreenderam como ele desceu tão rápido. Ahau olhou para ele e para a árvore. E antes que ele perguntasse, Estaca respondeu: "Agora não há tempo para explicações, mas terão elas na hora oportuna." Eles saíram daquela parte da floresta e só pararam para descansar quando estavam longe daquele lugar. Estaca foi até Ahau e perguntou: "Você é um Lion? Faz parte da família real?" "Sim, sou filho do rei Lacanjo e comandante da guarda real." Estaca se aproximou dele e disse: "Quando chegarmos a Acancó, preciso falar com seu pai e com o xamã principal. Aquilo que viram é o motivo da existência de vocês. A grande mãe Gaia deu a Elen a responsabilidade de criar uma raça nova para lutar contra aquilo que nasceu na tribo do Círculo Negro." Amara se aproximou dele e perguntou: "Como faremos isso? Viu o poder que aquela coisa tem. Como o enfrentaremos?" Estaca olhou para ela e respondeu: "Vocês saberão, mas preciso falar com seu rei e seu xamã." Zurich então disse, passando por eles: "Então vamos, estamos perdendo tempo parados aqui." Enquanto corriam, Amara começou a correr ao lado de Zurich e perguntou: "Você sabia que algo assim aconteceria, não é? Sempre muito calado, em contínuo treinamento, ao ponto de levar seus subordinados à exaustão. Todos o chamavam de tirano e carrasco. Mas eu sempre achei que havia algo a mais para que você fosse assim." Zurich ficou calado por um tempo. Estava surpreso em saber que o consideravam um carrasco. Sem olhar para ela, ele respondeu: "Meu tataravô, o Pata de Gaia mais velho e também nosso ancião, sempre nos contava histórias de como fomos criados. Eras atrás, depois que Gaia já havia criado todos os metamorfos conhecidos. Ela teve uma visão. Um ser poderoso se levantaria da Umbra, um que nenhum dos seus filhos teria o poder de enfrentar. Apenas uma raça diferente de metamorfos seriam capazes de lutar contra esse ser da Umbra. Seriam os Urequetes. Mas nós ainda não existíamos. Gaia não havia nos criado. Então, em sua profunda e vasta sabedoria, ela pensou que esse fato se deu porque não deveria ser ela a nossa criadora. Ela então convidou Luna para passear e lhe deu essa responsabilidade, e explicou que nossa existência nasceria da união de duas raças diferentes de entre os filhos de Gaia. Nosso pai Aelin deveria escolher com sabedoria para que fôssemos nós que surgisse dessa união. Uma escolha errada e não seríamos nós aqui agora. Nosso ancião falava desse inimigo que deveríamos estar preparados e sempre em alerta, pois a parte escura da Umbra, onde Auir habita, nunca descansa. Ele sempre disse que algo assim aconteceria, e os Pata de Gaia têm a palavra de seu ancião como as do próprio rei Lacanjo." Amara sentiu um medo tomar conta de seu coração. Como ela, muitos não conheciam a história daquela forma. Sabiam que eram os filhos do grande Aelin, mas não sabiam que sua criação era por causa de um inimigo que só eles poderiam enfrentar. Ela percebeu que os Urequetes, mesmo organizados e com famílias de grandes guerreiros, não estavam preparados para aquilo.
Seria um massacre. O dia já estava alto quando chegaram a Cancó. Eles atravessaram o portão indo na direção do palácio. E só na entrada do palácio, quando voltaram, as suas formas humanas, e se vestiram, que perceberam que Estaca não estava entre eles. O procuraram no meio do povo, mas não o encontraram. Como tinham grande urgência em falar com o rei, deixaram isso para depois. Arral levou seus 2 amigos e deixou de lado o protocolo para falar com o rei. Foi até o jardim onde sabia que seu pai gostava de ficar. O encontrou prostrado e parecia exausto. Ele o ergueu e perguntou: "O que houve, pai? Por que está aqui assim?" Lacanjo abraçou o filho, aliviado por ele estar bem, e perguntou: "Você não sentiu, meu filho, o grande poder que despertou na floresta?" "Sim, meu pai, ouvimos e vimos também. E precisamos chamar o xamã e convocar todo o reino. Os Uerequetes precisam saber do poderoso inimigo que surgiu e se preparar para a guerra." "Então chegou a hora?" "Sim, majestade, chegou a hora." O rei Lacanjo mandou que buscassem Shu, e com seu filho Amara e Zurique foram até o centro de Acancó, onde uma grande pirâmide foi erguida. Ela era o pilar de Acancó. Dali toda a fortaleza dos Uerequetes se originou. Era ali que as cerimônias ao poderoso Ailém e à mãe Gaia eram realizadas. O rei então deu ordens para que a Iohanna fosse tocada, convocando todos os habitantes de Acancó para se reunirem ali. A grande trombeta era conhecida como o som, pois seu soar chegava à alma, reverberando por todo o corpo, causando uma sensação de temor e respeito. Todo Uerequete sabia que quando a Iohanna era tocada, a convocação era séria. E tirando os dias de cerimônias a Ailém, ela nunca havia sido tocada para outro fim. Shu foi à presença do rei e levou sua filha. Ela era como um oráculo e tinha ficado em transe por toda a noite. Alguém na Umbra estava mostrando algo a ela. Seja o que fosse, aquela era uma boa hora para todos saberem. No alto da pirâmide estava o rei Lacanjo, seu filho Arral, Zurique, o líder dos batedores, e Amara, a líder dos exploradores. Shu, o xamã principal, e sua filha Itizel, a oráculo. A Iohanna tocou mais 2 vezes até que todos os residentes de Acancó estivessem reunidos em sua praça. Então o rei Lacanjo disse: "Eu sei que todos aqui ouviram o poderoso rugido na noite passada. Meu filho, o chefe da guarda real, e esses 2 guerreiros viram em primeira mão de quem era o rugido. Há algo de muito ruim acontecendo na tribo humana do Círculo Negro. É preciso estar preparados para nos defender e defender os humanos que habitam esta vasta floresta." Nesse momento, Itizel, a filha de Shu, que havia passado a noite em transe, deu um passo para a frente, e o rei percebeu que ela tinha algo a dizer. Shu quis trazê-la de volta, mas o rei deu sinal para que ele deixasse ela falar. Ela então disse: "Há um espírito ancestral entre nós. Ele tem algo para falar. Se mostre, por favor." Shu olhou em volta, pois não havia sentido nada. Foi quando Estaca passou por ele e se colocou ao lado de Itizel. Zurique, Amara e Arral ficaram surpresos. O Noisha que estava com eles era um espírito ancestral. Estaca observou toda aquela cidade. Olhou para o seu rei, um legítimo descendente de Camaria. Ele tinha o mesmo olhar bondoso e realmente amava seu povo. Estava preocupado com o futuro deles. Mas o povo estava despreparado e ele não sabia se o que ele tinha a dizer ajudaria. Mas voltou da Umbra para ajudar os descendentes de seus amigos, e mesmo com a incerteza do futuro, era o que ele faria.
Estaca olhou para o povo e começou a falar. Um poderoso adversário se levantou das profundezas escuras da Umbra. Um Maelgin, um espírito servo da Uir, possuía o chamando Círculo Negro, que o trouxe para este mundo. Essa criatura é a contraparte do seu totem, poderoso Ailén. Essa criatura é um devorador da lua. A missão de vocês neste mundo é derrotar este adversário. A grande mãe Gaia deu a honra a Ailén de criar vocês, para que essa ameaça fosse contida. Vocês são dotados de poderes capazes de enfrentar este adversário. Não fraqueje e nem temam. O seu adversário terá vitória. Chegou a hora de mostrar quem são os Erequetes, os filhos de Ailén, os guerreiros da lua.